Boa noite a todas e a todas. Para a gente é um prazer enorme a gente estar aqui conduzindo mais um webinar com o professor Pedro Ribeiro. Mas antes de mais nada, a gente não poderia deixar de prestar a nossa solidariedade a todos que moram no Rio Grande do Sul com essa tragédia que a gente está passando. Então, não daria para um dia de hoje, né, a gente não deixar de comentar e dizer que estamos aqui empenhados, né? A FIA, né, está empenhada em estar mandando doações, nossa vibração positiva para todos, né, que estão no Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai falar então de liderança e comunicação em situações de crise, né, e riscos em projetos, e o professor Pedro vai conduzir, mas para aqueles que não conhecem a FIA, eu vou fazer uma apresentação muito breve da FIA e do nosso núcleo, né, mas eu sei que todos de vocês estão esperando ansiosamente a conversa com o professor Pedro e usem toda a parte de perguntas, né? Podem encaminhar perguntas ao longo da fala do professor Pedro. Eu vou compartilhar uma tela e prometo ser bastante breve, que a gente sabe que aqui vocês vieram para conversar com o professor Pedro, que hoje a gente vai estar falando, então, como eu falei, dos segredos da liderança e comunicação para prevenir crises em projetos, né? Então, é um webinar de em torno de 1 hora e a gente vai poder, então, estar depois conversando, dialogando, tirando algumas dúvidas, né? A FIA, né, ela é uma organização criada pelos professores do Departamento de Administração, no qual eu me incluo, sou professora associada do departamento, e a gente, na década de 80, achou muito relevante a gente poder estruturar uma organização que pudesse oferecer serviços de assessoria, oferecer cursos abertos para a sociedade, numa época onde a Universidade de São Paulo não permitia isso, as estruturas elas estavam mais engessadas. Então, na década de 80, foram um conjunto de professores bastante empreendedores que acharam que era importante ter uma fundação independente, e essa fundação criada dentro da faculdade e tendo outros colegas da contabilidade e da economia também criando a sua própria fundação, iniciou-se a história da FIA. A FIA já é uma mulher madura, né? Então tem mais de 40 anos, e nesses 40 anos ela foi oferecendo, criando novos produtos, e ela foi trazendo o que é o melhor da universidade, a sua excelência acadêmica, né? Então aqui dentro da FIA, a gente tem os núcleos de pesquisa, entre os quais o núcleo de gestão de projetos, criado pelo professor Roberto Esbraja, que é atual presidente da Fundação Instituto de Administração. Os primeiros MBAs já nasceram logo na década de 90, e a gente, no caso especificamente de projetos, a gente já tem mais de 20 anos de oferta dos nossos MBAs. E além dos MBAs, que é um carro-chefe da Fundação Instituto de Administração, a gente tem cursos de curta duração, temos pós, e na pandemia, a gente acabou também, né, inovando, como tantas outras instituições, e oferecendo, né, cursos totalmente assíncronos. A gente tem uma parceria com a UOL e também a gente já introduz no nosso portfólio os cursos EAD ao vivo, né? Então, a FIA, como vocês podem ver nesse timeline, a gente vê aqui, né, diversas, né, criações de produtos, né, criação da própria graduação, né, e do mestrado profissional, né? Então a gente tem muito orgulho desse filho que a gente criou, nós professores do Departamento de Administração. Aqui a gente tem na parte de acreditações, a gente tem acreditações de todas, né, que tem internacionalmente. A gente está só agora com a ACSB, que está em processo de finalização, mas a gente tem notas máximas em todas as acreditações, né, na parte da nossa graduação e também nos nossos MBAs. E, claro, dentro da parte de projetos, a gente não poderia dizer que nosso vínculo com o PMI, onde todos os nossos cursos eles geram PDUs, e todo o nosso curso ele é estruturado a partir, né, do conteúdo do PMI. Aqui na parte do núcleo de gestão de projetos, né, eu sou a vice-coordenadora, né, o professor Roberto Esbraja, né, ele é o coordenador e instituidor do núcleo, e temos a professora Ana Carolina como coordenadora pedagógica, temos
e mais aí a Juliana como gerente de projetos e responsável pela parte de marketing, temos toda uma equipe que está por trás, que faz acontecer todas as nossas ações, né? Particularmente, né? Assim, os nossos cursos, e aqui a gente tem aqui numa sequência, uma trilha de conhecimento que vai desde um curso de início de trilha, né, que é fundamentos, e que com a necessidade das pessoas, ela vai evoluindo, né, passando para formação, pós, até o nosso produto hoje mais avançado e premium, que é o Advanced, né, um MBA em gestão de projetos, né? E todas as nossas trilhas, a gente consegue, né, aproveitar esses créditos, então qualquer pessoa pode dar continuidade aos cursos na sequência, utilizando os créditos anteriores, e temos também cursos rápidos, né, de ágil, né, OKRs, liderança, formação e fundamentos, e criando outros, né, professor Pedro? Quem sabe aqui a gente falando de temas vinculados a essa parte de liderança e comunicação para prevenir crises e riscos em projetos, né? Então, com isso, eu dou esse olhar mais panorâmico do núcleo de gestão de projetos, e no final a gente vai passar aqui o QR Code para vocês de alguns dos nossos cursos que estão aqui em andamento e que estão abrindo turmas em julho, para que vocês possam ter aí um desconto diferenciado e vocês possam já ir conversando com a nossa equipe de vendas e pedagógico. E com isso, de fato, eu passo a palavra para o professor Pedro e agradeço mais uma vez, professor Pedro, a nossa parceria, professor Pedro, que tem aí, né, sido professor, né, que está em todos os nossos cursos, no MBA, nas imersões internacionais. Então, aproveitem bastante essa conversa e não deixem de fazer perguntas aqui no nosso item específico de perguntas. É isso, professor Pedro. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre liderança, e comunicação na prevenção de crises em projetos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. A nossa agenda hoje, o que que nós vamos falar? O básico será como aumentar as chances de sucesso de projetos, indo além das competências técnicas, dos processos e normas de gestão de riscos. Todos eles são importantíssimos, necessários, importantes e necessários, mas como nós vamos ver, ah, muitas vezes não suficientes. Nós vamos falar sobre a importância dos aspectos comportamentais associados ao risco e como é que eles interferem nos resultados do projeto, nas chances de sucesso. Nós vamos falar também sobre o papel da liderança, né, ah, diante de incertezas e pressões de metas, prazos e custos, que nós estamos hoje todos envolvidos, né, em pressões cada vez maiores de resultados, de metas, prazos, e custos. E vamos falar também sobre barreiras da comunicação na gestão de riscos, né? A comunicação é um elemento importantíssimo da gestão do projeto, mas nós vamos ver as características específicas da comunicação de riscos, como é um animal diferente, né? E vamos finalizar aí com algumas dicas para líderes e equipes sobre como melhorar a comunicação de riscos e aumentar as chances de sucesso de projetos. Muito bem. Mudanças, incertezas e complexidades. Isso já virou um chavão, né? Hoje nós vivemos uma época, né, nos últimos anos, de bastante acelerado, níveis de incerteza, complexidade, que recebeu diversos nomes, VUCA, BANI e outros termos mais para mostrar essa complexidade. E o risco, né, pelo PMI, né, vamos ver essa única definição que nós vamos comentar aqui, mas o risco é o efeito da incerteza nos nossos objetivos, no caso específico de projetos, mas nos nossos objetivos pessoais, né? Com tudo o que está acontecendo, na velocidade que está acontecendo, no nível de complexidade que vem acontecendo,
essas incertezas, o impacto da incerteza nesses nossos objetivos é o que nós falamos de risco, que é um evento ou uma condição incerta que, caso ocorra, pode impactar os objetivos do seu projeto. É o que falamos, né, o famoso desvio real versus esperado, aquilo que você estava aguardando e acabou dando um resultado diferente. Esse nível de complexidade e nível de riscos é de tal ordem que o Ulrich Beck, um sociólogo, criou a expressão a sociedade global do risco. Porque na modernidade, o que nós estamos vivendo hoje é uma situação em que os riscos sempre existiram durante a humanidade, na humanidade toda, né? Desde o início dos primórdios da civilização. Mas agora nós estamos com riscos à frente, como riscos climáticos associados à mudança climática, riscos de inteligência artificial. Nós temos aí oportunidades e riscos, porque toda oportunidade tem risco, e o que acontece? Ele denominou sociedade global do risco, essa situação que agora nós temos riscos de tal dimensão que podem afetar a existência da própria humanidade, né? É o que nós estamos lidando aí diariamente, né, com mudanças climáticas e os impactos enormes, né? Ah, e, muito bem, dado esse preâmbulo, né, para nos situar aí no nosso dia a dia, ah, basicamente trata-se do impacto nas organizações. Nós vamos focar no impacto nas organizações, tanto públicas e privadas. As organizações estão sendo levadas ao que se chama fronteira do risco. Porque não existe, como que eu falei, não existe oportunidade sem risco. Toda oportunidade sem risco. Apesar de muitas vezes eu já vi propostas e tudo, não, essa oportunidade aqui não tem risco, isso aqui, o risco é nada. Existe a relação, né, a famosa relação entre risco e retorno, né? Se eu quero um retorno maior, né, se eu estou procurando uma grande oportunidade, dá uma olhada no risco. Se você não viu o risco dessa oportunidade, provavelmente você não está olhando direito, né? Então, as organizações estão sendo levadas a operar na fronteira do risco. Ou empresas inovadoras que buscam estar na ponta e outras são levadas, porque se você não for, não existe opção. Eu quero fazer hoje projetos sem risco. Não existe. O que tem que se, cada vez mais, as organizações aprenderem a viver, a conviver com essa situação e identificar oportunidades. Que a boa notícia é que sempre nesse caos existem oportunidades para as empresas, oportunidades de transformação. E as empresas que gerenciam risco, né, pesquisas da Ernst Young, do PMI e de diversas organizações indicam que gerenciar risco utilizando boas práticas aumenta a chance de sucesso de projeto. Então, você utilizando boas práticas, né, de gestão de riscos, você aumenta as chances de sucesso do projeto, em termos de prazos, custos, objetivos de negócio do projeto como um todo. Mas tem alguns aspectos na gestão de risco que algumas vezes são relegados. São associados a soft skills e atitudes e comportamentos. E um dos elementos básicos é a comunicação. A comunicação já é um item, como é citado em todos os lugares, como competências essenciais da liderança, né? A comunicação em termos gerais. Mas, para ter uma ideia, os riscos associados, o PMI fez um levantamento, os riscos associados à comunicação, a falhas de comunicação, quando que eu falo, a comunicação falha ou inexistente com os interessados do projeto, né? Ou todos aqueles que estão envolvidos no projeto, entre a equipe, com o sponsor, responsabilidades não claras, né? Projeto, você vê, hoje em dia, nós estamos falando aí, né, 2024, e você vê ainda gente dentro de projeto. Eu não sei, já estou há 2 semanas nesse projeto, não sei o que eu faço ainda aqui dentro, né? E quem manda o quê? E muitas vezes o próprio gerente fala, e eu também não sei, né? Objetivos,
falhas de comunicação com relação a objetivos, métricas de sucesso, qualidade, né, afetando os resultados do projeto. Né, definição de escopo, fornecedores, isso é uma área bastante conhecida, mas muitas vezes não praticada. E o PMI se deu ao trabalho de fazer esse levantamento e identificou que dos riscos do projeto, 56% dos riscos do projeto são associados a falhas de comunicação e a 7,5% do investimento do projeto. Né? Ele pegou uma amostra de US$ 1 bilhão gastos em projeto e verificou que do risco total, 135 milhões, né? Aproximadamente 13,5 de 1 bilhão de dólares, 75 milhões eram associados à comunicação ineficaz, ou seja, 56% do risco devido à comunicação especial. Então, 75 milhões, nós estamos falando de 7,5% do investimento. Imagina, se você tem uma rentabilidade sobre o investimento de 10, 20% e você perde 7,5%, isso pode significar a diferença entre fracasso e sucesso do projeto. Né? É aquele projeto que inicia hoje, vamos ter uma margem de 20%, bom, excelente, aí abre champanhe no início do projeto, chega ao final, graças a Deus, nós vamos empatar isso daqui no 0-0, não vamos ter prejuízo. Né? E o que aconteceu com essa diferença? 56% tende a ser devido a falhas em comunicação. Isso eu estou falando em comunicação geral, a comunicação entre os papéis, responsabilidades, sponsor, participantes do projeto, né, e etc. Agora, a comunicação de risco, que é quando a comunicação sobre riscos do projeto. Essa tem características específicas e desafios bastante grandes. Por exemplo, quando você começa a falar sobre risco no projeto, você vai lá e vai falar com o chefe sobre o risco do projeto. Olha, estou vendo um determinado risco no projeto. A comunicação de risco, ela trata de incertezas sobre o futuro e seus impactos nas oportunidades, objetivos e agendas. Muitas vezes a agenda executiva, muitas vezes era aquele projeto que vai salvar a empresa e assim por diante, né? E todo mundo está torcendo, já abriram champanhe e tudo mais, e você encontra determinadas falhas nesse projeto. Isso gera respostas emocionais. O nosso cérebro tem aversão à incerteza. Isso é uma questão evolutiva. Nós detestamos a incerteza. Incerteza tende a gerar ansiedade. Ou seja, nós fomos programados, nosso cérebro é programado para evitar a incerteza. Então, não somente no nosso dia a dia, como em projetos, incerteza gera ansiedade. Outro detalhe é que as avaliações técnicas formais, os cálculos, divergem frequentemente das percepções de riscos. Ah, por exemplo, devido a vieses cognitivos, vou dar um exemplo, como o viés da normalidade, isso sempre aconteceu, nunca aconteceu isso antes. Aí você vem falar sobre isso agora, né? E também a relação entre riscos e benefícios. Por exemplo, executivos, quando gostam de um determinado projeto, quanto mais você gosta de uma atividade, você tende a perceber menos riscos nessa atividade, seja um projeto ou seja uma atividade. Se você fizer saltos ornamentais e assim por diante, você adora aquilo, você vê menos risco de que uma outra pessoa que não seja tão fascinada com esses exercícios. Esse é um tema extremamente interessante, e públicos, e sempre você fala com o público com diferentes percepções de riscos, tolerâncias e compreensão de técnicas de avaliação probabilística. Nós vamos ver isso com algumas dicas depois. Você falar em desvio padrão, probabilidade, para a maior parte das pessoas, isso entra por aqui, sai por aqui, e você acaba não se comunicando. E um detalhe interessante,
o impacto emocional é tão grande que, quase como colocado um aviso, comunicação de risco pode ter consequências e custar o emprego de quem comunica. Existem casos clássicos, como foi no caso do Titã, do submersível Titã, agora, o diretor encarregado de operações, ele insistiu com o CEO sobre os riscos do projeto e foi demitido. Tá? Casos clássicos, a diretora executiva de riscos do Lehman foi demitida pelo CEO porque achava ela muito pessimista. E o que acontece, isso eu coloquei, é um fato. E, e o que acontece? Barreiras à comunicação de riscos. Nós temos mentalmente mecanismos psicológicos de defesa quando se fala sobre risco. Ah, por exemplo, negação. Né? Pessoal, isso não vai acontecer, gente. Poxa, não vamos ser. Bom, esse projeto vai ser um sucesso, gente. Já assinamos até o contrato. Isso aqui, bom, pessoal, nem me fala. Pô. Não, vira a boca para lá. Não vai, né? Outro é minimização. Ok. Mas não vai ser todo esse impacto, não. E nós vimos isso não somente em diversos projetos, eu vou dar algum exemplo, eu vou dar alguns exemplos, não somente no projeto em si, mas vimos até durante a pandemia, vimos muitas vezes em situações reais do dia a dia. Kahneman, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e o Lovala, eles escreveram um artigo, né, na Harvard Business Review, ilusões de sucesso, né, quase alucinações de sucesso, como o otimismo, né, sabota as decisões executivas. Ele fez um levantamento e viu que entre as pessoas, né, os executivos têm uma tendência, uma visão bastante otimista e tendem a não considerar muito riscos. Interessante. Isso é excelente para a inovação. Isso é fundamental, né? Essa característica. Né? Mas, em alguns casos, nós vamos ver se isso não for equilibrado, isso pode levar ao fracasso do projeto. Novamente, nós vamos ver alguns exemplos à frente como isso acontece. Outro é a grandiosidade por nunca ter acontecido, ou por sua empresa ser excelente, ter todas as certificações, você fala, pessoal, nós somos a melhor empresa do setor. Isso é para a empresa de fundo de quintal. Nós temos aqui um excelente departamento de gestão de riscos. Essas são as últimas palavras antes do desastre. Né? Nós temos aqui um departamento de compliance, nós temos um departamento premiado, somos ganhadores de prêmios. É interessante, parece que tem uma relação entre o número de prêmios que se recebe e o tamanho dos desastres que acontece. Ah, Também, outra é punir o mensageiro da má notícia. Muitas vezes o indivíduo chega a ser afastado. Em alguns casos, aqueles que levantam questões acabam muitas vezes até nem sendo convidados mais, porque acabam sendo considerados como pessimistas. Outras barreiras organizacionais, né, é a segurança psicológica da equipe. Isso é um tema que eu já falei aqui num workshop, num webinário, e podem acessar no canal da FIA, né, esse webinário sobre segurança psicológica. Isso é fundamental. É a segurança em que a equipe tem de falar sobre riscos abertamente, né? Ela poder se manifestar sobre riscos. Pensamento de grupo, quando o executivo acaba dominando a reunião, silos técnicos. Muitas vezes você verifica as áreas de gestão de riscos, compliance, segurança e qualidade acabam sendo colocados aí, pessoal, não vamos chamar o pessoal da qualidade, não, ou da gestão de risco, que eles vão estragar o projeto, vão jogar água no chope do projeto. No livro O Cisne Negro, o Nassim Taleb chamou esses que trabalham a despeito de todo contra para evitar problemas e processos que são
projetos e desastres em projetos, processos e estratégias, como os heróis anônimos. Aqueles, porque normalmente o indivíduo acaba ganhando, ele debelou a crise, ele lutou, mas aquele que evitou a crise, aqueles departamentos quase sempre não são recompensados. E muitas vezes também barreiras da comunicação são barreiras organizacionais, foco excessivo em formulários, matrizes, software, processos, compliance, esquecendo das pessoas. Muitas vezes a gestão de risco fica extremamente técnica, se esquecendo das pessoas. E um outro aspecto importante é negafobia. Isso é quando que a aversão a risco ela atinge o nível de cultura ou positividade tóxica corporativa. Esses são os exemplos em que algumas organizações o foco é tamanho na felicidade, na alegria, e que muitas vezes falar sobre risco acaba não sendo bem visto. Ou seja, o downside do risco, né? O risco negativo acaba sendo não tratado da forma adequada. Os riscos acabam passando despercebidos de processo de sistemas. Eu já vi diversas organizações, nós vamos falar sobre alguns casos, que têm processos excelentes de gestão de riscos, compliance, segurança, qualidade, e, no entanto, sofreram desastres gigantescos. Apesar de alertas, nós vamos ver como que esse mecanismo funciona. E você fica com uma identificação oficial, que aquela está tudo bem no horizonte, e uma identificação paralela. Isso acontece, um dos sintomas, se na sua organização você percebe filtros na comunicação sobre riscos e más notícias na organização. O que quer dizer esse filtro? É que quando a organização vai subindo nos diversos níveis, a informação sobre riscos vai subindo na organização, ela vai sendo adocicada. A cada nível, o indivíduo adoça um pouco até que chega no final, está tudo ok, né? Então, o que começa lá, a equipe identificou um determinado risco, está preocupada, está ansiosa em função desse risco. Muitas vezes, né, no nível gerencial, o pessoal, não, pessoal, não se preocupe, olha, resolve isso aí, tá? Vira à noite e resolve. E se você não conseguir resolver, arruma alguém aí e toca, é sua responsabilidade. Muito bem. E fica, ok, eu passei o problema do risco. E quando chega em cima, a mensagem que chega à presidência, à diretoria, é de que sucesso garantido, está tudo sob controle. Então a mensagem vai se transformando à medida que ela vai se movimentando. Isso é chamado atenuação vertical do risco. Ele vai sumindo e até que muitas vezes, por isso que muitas vezes o executivo, o chefe, quase sempre é o último a saber. Ninguém quer contar má notícia para o chefe, só quer trazer boa notícia, ele não quer ficar com a imagem daquele que traz má notícia. E o impacto disso é que nós começamos a ver dentro das organizações uma diferença entre a gestão de risco declarada. O que é declarada? É aquilo que você vê nos papéis. Você tem políticas, valores, crenças declaradas, né? As normas e padrões, técnicas, treinamento, todo mundo é treinado, recebe todas as coisas, e processos, manuais. A organização tem tudo. E muitas vezes é ganhadora de prêmio, tem certificados, prêmios de toda a espécie. Então, e você vê muito posters, né, que são como esse. Pautamos nossa conduta e nossas atitudes. Isso aqui é tirada de organizações que tiveram problemas. Pautamos nossa conduta e nossas atitudes pela segurança a partir do compromisso com a gestão ampla e eficiente de riscos. Aqui. A gestão de riscos permeia todos os aspectos do nosso negócio financeiro, jurídico, operacional, do trabalho e ambiental. Então, essa é o chamado a gestão de risco, que eu chamo da gestão de riscos declarada. Tem todos os discursos, todas as palavras são colocadas de forma adequada. Mas, no entanto, nós temos outra. Em vez de ser os valores declarados, são os valores e crenças reais. Como é que a coisa funciona aqui novamente? Realmente. Quais são as práticas? Como é que é feito? Ih, pessoal, vamos tocar isso de qualquer forma.
e atitudes e comportamentos. Ou seja, a gestão de risco, né, quando nós falamos sobre isso, né, o pessoal sem segurança psicológica para falar com risco. Né? E, na realidade, seria a gestão de risco não permeia todos os nossos negócios, os financeiros, aspectos financeiros, jurídicos, operacional, trabalho, ambiental. Essa é a realidade. Então, esse passa a ser um sintoma que pode não gerar naquele momento, mas pode gerar uma crise no projeto mais à frente. Qual é a boa notícia? 90% até 90% da equipe do projeto pode dizer com uma certa antecedência se a coisa está indo para o lado certo. 70% dizem que tentam falar, mas não são escutados. E 20% nem fala mais. A boa notícia é que você tem um radar dentro da sua organização. A organização sabe, né, o que acaba gerando surpresas previsíveis. Tá? O que acontece? São pequenas, se você vê na sua organização, pequenas surpresas previsíveis. Surpresa previsível é aquela que a organização já sabia. E a reação, quando acontece, acontece um apagar incêndio, um atraso, um pequeno atraso no projeto. Você escuta, eu já sabia, lembra? Eu avisei isso aí. Ia dar problema. O departamento tal não estava com a qualificação adequada, ele já tinha dito antes, nós sabíamos que não tinha o material e foi assim mesmo. O cliente agora está querendo nos enforcar aqui sobre isso. Eu quero ver quem que vai contar para ele. Tá? Vamos ver quem que vai ser executado como bode expiatório. Ninguém me escutou. Eu não falei que ia dar nisso. Então, essas afirmações, quer dizer, ao mesmo tempo, isso é um sintoma ruim, mas ao mesmo tempo é uma indicação fantástica, de que alguma coisa não está funcionando. E um dos sintomas são pequenos problemas, surpresas previsíveis frequentes. E do outro lado é como isso aconteceu. Os relatórios não indicavam. Começa, foi culpa do departamento X. Foi a área de risco que não verificou. O problema é da área de qualidade. Não, não, isso aqui foi da área de segurança. Então, até que acontece o Big One. Os riscos se acumulam e você começa a ter um problema no seu projeto, ou na primeira fase, ou na segunda, ou na terceira. Às vezes ele vai explodir lá no final. Normalmente vai se acumulando até o final do projeto. Então, essas diferenças de percepção de riscos não gerenciadas, elas podem ser um alerta e geralmente são de possíveis crises anunciadas no projeto. Vamos dar algum exemplo. A Boeing sabia da falha. Se lembra do desastre, a queda do 737 MAX recentemente? E agora a porta também. A Boeing sabia de falha no 737 MAX um ano antes da tragédia. 12 avisos ignorados, CEO da Ocean Gate, antes da implosão do submarino. Ah, né, Brumadinho, alertas de especialistas sobre barragens em Brumadinho foram ignorados. E nós não estamos falando de empresas pequenas, de fundo de quintal. A Boeing é uma das empresas classificação topa, a maior empresa do planeta de aviação. Não estamos falando de alguma coisa de principiante. Alertas ignorados condenaram a plataforma da British Petroleum, da Deepwater Horizon. Olha, olha a colocação dos funcionários do 73 Max. Foi desenhado por palhaços, disseram funcionários antes dos acidentes, depois que investigações avaliaram o que estava realmente acontecendo. E o Japão, no caso de Fukushima, alerta para falha de projeto nuclear. E a empresa dona do Titanic demitiu o especialista que alertou sobre segurança em 2018. E, no caso da Samarco, também anterior, o primeiro, ignorou alerta de riscos em barragem. Então, essas divergências de percepção entre lideranças e equipes do projeto. Os sponsors, a alta administração, poxa, visão do projeto, esse projeto vai ser uma maravilha. Enquanto que a visão do projeto da equipe é completamente diferente. E se elas não forem entendidas, e nós não estamos falando de técnicas, cálculos e tudo mais,
Essa medição de divergência de percepções eu apresentei na Agência Espacial, o Risk Perception Map. Ele chegou até a ser citado lá, no livro Implementing Enterprise Risk Management, casos e melhores práticas. Por quê? Identifica como anda essa percepção? E eu comecei tanto em empresas que eu fazia consultoria, utilizando inclusive em sala de aula também, testando executivos e profissionais, e é impressionante. Olha o exemplo aqui, o mapa de percepção de riscos, ele quebra qual a sua percepção com relação ao nível de risco percebido, né? Se é alto, é baixo, ou a capacidade percebida que a sua empresa tem de responder esse risco, se é baixo ou alto. A combinação desses elementos, ele gera se você acha que é uma crise anunciada, não, é um grande desafio, nós podemos superar, ou se vai ser fácil, se é um projeto simples, tiramos de letra, ou um projeto como outro qualquer. Olha só, isso aqui é o resumo de algumas empresas que já estavam próximos ao desastre. 60% da equipe achava que ia ser um desastre anunciado. 28% achavam que ia ser um desafio. Projeto qualquer, 7% achava e 5%. Ou seja, você tem uma equipe do projeto dizendo, gente, né, falando no cafezinho, gente, isso vai ser um desastre, ninguém está me escutando aqui. 80% da equipe divergia da liderança em relação ao nível de riscos percebidos ou a capacidade de lidar com esses riscos, ou os dois. E 94% do grupo divergente percebia a liderança como subestimando o risco. Essa turma está subestimando o risco. Não tem ideia da capacidade real. Por quê? A sua equipe ela está próxima da realidade. E mesmo em projetos relativamente pequenos, você acaba verificando uma distância em função de cumprimento de metas e diversos outros aspectos. E o que acontece? Nós temos aí comportamentos e esses comportamentos todos, o desafio é que comportamentos se acentuam em ambientes de mudanças e incertezas. Tá? Vou dar um exemplo: o mercado de trabalho restrito. Você começa a ter o silêncio corporativo maior ainda. As pessoas ficam, opa, eu estou aqui, eu vou perder o emprego, não vou deixar o chefe contente. Quando o chefe fala, vamos fazer, vamos, o projeto vai ser um sucesso. Tá? Isso vai ser uma beleza. Pressões de metas, de prazos e custos, restrição de recursos. Pessoal, olha, nós vamos fazer esse projeto, nós vamos ter uma equipe pelo menos umas 20 pessoas, ou 10. Não, não, só tem 6. Peraí, 6? Não, aqui é fazer mais com menos. Pessoal, gente, isso não tem como fechar essa conta. Pessoal, se vira. Tá? E muitas vezes, né, você vira à noite e você consegue ir lá. Muito bem, conseguiu. Mas muitas vezes o nível de risco que você assume pode ter consequências bastante elevadas. Ambientes online, a própria Zoom acabou retirando as discussões mais sérias de online, porque online, quando você muda a equipe, se você está, você não consegue criar confiança. E para você falar sobre riscos, não é para falar sobre comunicar, sobre, né, quais vão ser os modos da empresa, outros elementos mais, mas sobre riscos, que tem o componente emocional, ele tem um elemento de confiança bastante elevado. E fica difícil você construir esse elemento de confiança online. Né? Muito bem. Alguns participantes perguntaram o que eu posso fazer imediatamente. Porque, além do treinamento, boas práticas e assim por diante, né? Eu quero fazer, o que eu faço com tudo isso aqui na segunda-feira de manhã? Como é que eu posso iniciar ou fazer algo imediatamente? Tá? Se você é um líder,
né? Além de garantir a existência de boas práticas, treinamento, gestão de riscos, né? Políticas, normas, que esse é o básico, né? Esse é o ponto de partida. Normas, técnicas, processos que são importantes e necessários. Um ponto fundamental que pode ser exercido e é muito mais falado do que exercido na realidade. Escute, estabeleça um clima onde que a contribuição de todos é necessária e haja segurança psicológica para falar de risco. Por mais que você não concorde, escute. É fundamental. Reconheça a incerteza, que você não tem todas as respostas. Outro ponto é faça a pergunta, mostre o seu desconhecimento. Muitas vezes a posição da liderança, eu devia, não, não, vamos pensar que eu não entendo disso aqui. Não, não. Peça ajuda, evite armadilhas da maioria. Ah, vamos fazer isso aqui por votação. Né? E, na realidade, a pessoa com maior capacitação técnica discorda completamente. Até que você entenda exatamente o que aconteceu, você pode estar aí com um desastre anunciado. Entenda o porquê das divergências de percepção de riscos. Por que elas são diferentes? Por que essa diferença ocorre? Se necessário, garanta uma equipe multidisciplinar, especialistas de fora do grupo para assegurar pontos de vista e abordagem diversificadas. Ou crie um Red Team, Blue Team. O que é isso? Algumas organizações viram que o pessoal estava muito travado e ele falou, porque falar com risco em algumas organizações acaba ficando como assim, você recebe um estigma de pessimista e tudo mais. Você cria um grupo que o objetivo dele é realmente olhar todas essas vulnerabilidades. E ele é chamado com essa função. Eu já participei em projetos com isso, funciona excelente, porque o indivíduo ele fica tranquilo. Ó, estão me pagando, ou se é da própria empresa, fala: olha, o chefe está mandando, hein? Ó, o chefe está mandando aqui. Então, eu verificar o que tem de errado nesse projeto. Né? E não imponha opiniões. E convide a equipe para descobrir se você está esquecendo algo, né? Porque fica todo mundo, em algumas organizações, o pessoal fica calado olhando para o chefe, principalmente em questões de dificuldade de emprego, o silêncio organizacional vem sendo observado cada vez mais. Apesar, por exemplo, mesmo numa organização que tem política de portas abertas e tudo, eu vi um participante se manifestar e disse: olha, na minha empresa é tudo, né, faz de conta. Tá tudo na parede, assim por diante, nós temos todas as práticas, certificações, diz que é política de porta aberta, mas de mente fechada. A porta está aberta, mas ninguém tem coragem de entrar lá no executivo e falar. Você pode falar sobre amenidades, se comunicar qualquer outra coisa, mas se é um projeto crítico da empresa, que a organização está dependendo daquele projeto, as coisas mudam de figura. E aceite a surpresa, o erro ou a discordância. Muitas vezes, determinados riscos são identificados em cima da hora. Escute a organização. Você, bem, mas eu não sou líder ainda, eu sou um membro da equipe, eu tenho que fazer, às vezes, ou falar sobre risco e apresentar. Primeiro, né, se você está como membro da equipe, né, ah, ao comunicar os riscos de um projeto para a liderança, além, é claro, o que você deve fazer? Além de buscar o autodesenvolvimento e boas práticas e treinamento de gestão de riscos, técnicas, soft skills, políticas, normas, técnicas e processos que são importantes e necessários. Mas, além disso, o que você pode fazer imediatamente, né? Como se diz, né? Onde começa a mudar? Eu quero mudar, eu quero. Não espere a mudança vir de cima, onde começa por você. Ao comunicar riscos, ou falar sobre risco à liderança num determinado projeto, entenda os objetivos e prioridades de negócios da liderança. Onde aperta o calo? Como líderes estão percebendo o risco? Leve em consideração a cultura da empresa. Né? Reconheça o aspecto emocional do risco. Né? Risco gera emoções. Tá? Esteja preparado. Simule antes da reunião que você tenha perguntas possíveis que possam aparecer. Evite falar, muitas vezes, o profissional, principalmente se é o profissional de risco, eu já vi várias vezes, eles se protegem com jargão técnico de análise de risco. E a comunicação é bloqueada instantaneamente. Ele começa a falar uma linguagem que ninguém entende.
Né? Ah, escute, a comunicação de risco precisa ser uma conversa de mão dupla. Né? Você conversar realmente com os executivos. Demonstre que você entende as questões de negócio do projeto em jogo, né? E você se preocupe. Apresente uma perspectiva equilibrada de oportunidade e risco. E traduza riscos em termos de negócio, ações alternativas. Fale em recomendação, não é assim, estou vendo um risco ali. Nossa, olha, né? Isso, ok, né? E agora, de forma que a liderança possa compreender e usar. Em outras palavras, vista a camisa, mostre como a gestão de risco pode aumentar as chances de sucesso do projeto. Como aquele risco pode impactar os objetivos executivos, os objetivos da liderança, os objetivos de negócio, os objetivos do projeto. Então, esse dever de casa é fundamental. Ok? Então, resumindo, isso, minha apresentação é relativamente curta. Vamos depois às perguntas, tentar abrir uma conversa aí. O que nós vimos hoje? A importância dos aspectos comportamentais associados ao risco. Vimos aí barreiras da comunicação na gestão de riscos. Vimos como aumentar as chances de sucesso de projeto, levando fatores além das competências técnicas e de normas. Né? Normas são necessárias, normas, processos, as técnicas, os cálculos. Eu, inclusive, né, na FIA, meu curso, eu falo sobre cálculos, técnicas, normas e todos os processos também. Então, esses são fundamentais. O mínimo de conhecimento, conhecimento do ponto de vista gerencial, que é ensinado e colocado, é fundamental. Conhecer o básico. Mas, além disso, esses aspectos comportamentais vão dar uma alavanca a vocês, tanto profissionalmente e como liderança também, uma capacidade maior de obter resultados. Tá? E dicas sobre como melhorar a comunicação de risco e aumentar as chances de sucesso de projeto. De forma imediata. Eu coloquei aquilo porque em algumas apresentações que eu falo sobre o tema, eu disse, pô, o que eu faço agora? Eu estou com um problema. Eles começa a se manifestar e a levar em consideração os riscos do projeto. Isso não dispensa entender a gestão de riscos e boas práticas. Bem, Joia, professor Pedro. Temos aqui várias perguntas, perguntas. comentários, pessoas que conseguiram se sentir representadas pela sua fala, professor Pedro, começando com a própria Luciene. A Luciene colocou no chat que ela já foi muito criticada por declarar riscos com a desculpa que a organização tinha investido muito, né? Aí ela ficou perguntando, puxa, mas não é por isso mesmo que eu devo comunicar, né? Então, acho que em algumas organizações a gente tem Isso aquele. acontece com uma frequência bastante grande. Pois é, foi exatamente Luciene, isso que eu digo, assim, que é frustrante, mas é realmente uma situação que acontece, e ela pediu até depois indicação de literatura sobre esse tema, né? E a gente tem algumas perguntas aqui, que foram enviadas, começando com o do Adriano, que ele pergunta quais são as habilidades comportamentais, assim, que o senhor considera mínimas, né, para um bom profissional ser designado como líder de projeto e, de alguma maneira, ter esse olhar para risco. Tem algum aspecto que o senhor destacaria, professor Pedro? olha, primeiro, habilidades de comunicação. Não somente de comunicação, mas de comunicação de riscos. Entender esses aspectos que nós mencionamos aqui, né? Ah, aspectos comportamentais, né? Atitudes e comportamentos, né? Integração de equipe, toda a formação de equipe, trabalho de equipe, trabalhar. Várias dessas ferramentas já existem. Então, trabalho de equipe, comunicação, habilidade de liderança, de negociação também. Negociação são fundamentais.
Os princípios básicos que muitas vezes você se engaja em habilidades de negociação nas discussões. Não somente venda, quer dizer, vendendo a ideia de riscos. Então, você tem esses elementos, eu considero as principais, né, nessa área. Joia, temos várias perguntas. Teve uma particularmente, eu vou já fazer duas, né? Que assim, uma muito vinculada à sua própria trajetória, professor Pedro, né? Que foi uma pergunta do Ricardo, Uhum, perguntando o que o senhor escreveu sobre o livro sobre o Titanic, né? Assim, e por que que escolheu esse tema, né? uhum. Esse é uma pergunta, da sua própria trajetória. E tem um participante que perguntou, não colocou o nome, mas ele fez uma pergunta também interessante, né? Pedindo a sua orientação. Você recomenda que o tema risco seja incorporado em todas as reuniões de status dos projetos ou seria mais efetivo em rotinas de reuniões dedicadas a risco? Depende muito da dimensão do projeto. Por exemplo, em alguns projetos, primeiro respondendo essa última pergunta, com relação a alguns projetos, para grandes projetos, o tema risco tem uma abrangência de tal ordem e um impacto que acabam dedicando reuniões específicas. Por exemplo, no caso do Canal da Mancha, na construção do túnel sobre o Canal da Mancha, criaram um escritório de risco. Dentro do escritório de projetos tinha um escritório de riscos focado, porque o número de riscos era bastante grande, inclusive a própria Agência Espacial Norte-Americana, a própria NASA, muitas vezes, e são reuniões específicas, porque muitas vezes elas são reuniões longas, os temas são bastante complexos, né? Envolve o aspecto, tanto somente o aspecto administrativo, como o aspecto de especialistas participando, para grandes projetos e complexos. Para projetos menores, você pode abordar, dedicar um tempo na agenda para falar sobre isso. Mas é importante quando você colocar nele, você indicar quais são as ações que estão fazendo, porque muitas vezes a área de gestão de riscos ela mitiga um determinado risco no projeto e fala, isso aqui não tá ok, já está resolvido. Não. Veja como você aumentou as chances de sucesso do projeto em tomando uma medida de mitigação ou de eliminação de um determinado risco do projeto. Então, isso auxilia a organização bastante. Algumas organizações fazem até sessões especiais depois do projeto, ao final de cada fase de projeto, falando como a gestão de risco salvou o projeto de determinadas coisas. Por quê? Muitas vezes aquilo que não acontece. Ninguém é como bombeiro. Outra vez eu estava numa palestra e um bombeiro que estava fazendo a apresentação, ele assim deu um desabafo. Ele disse: Puxa, do corpo de bombeiros, ele disse: o pessoal que sobe escada, apaga incêndio, ele tem uma. É o que sai na notícia. Aquele que evita o incêndio não aparece, né? A prevenção de incêndio. Então, uma das formas de colocar isso na gestão de riscos é, durante as apresentações, dizer o que já foi feito até o momento e que evitou ou protegeu o projeto de determinados impactos. Então, resumindo, é adequar a necessidade do projeto, a complexidade do projeto e ao tamanho do projeto como um todo. A gente Com ainda está relação. do É, Titanic e aí tem mais duas perguntas aqui. ok? Então, a do Titanic. A do Titanic foi interessante, né? Tem, tem até uma entrevista que eu fiz recente sobre isso. Depois eu posso disponibilizar o link. O Titanic, eu fui convidado na NASA para participar periodicamente de reuniões onde tem sobre lições aprendidas. Eles tinham um evento, durante 5 anos fizeram uma série de eventos e eu tive a sorte de ser convidado para participar. E o que acontece? E vários temas eram discutidos sobre prevenção
de crises em projetos, apesar deles terem toda a estrutura. A NASA tem tudo. Você pensar em um processo de gestão de riscos, ele tem 10 PHDs por metro quadrado, o número de PHDs por metro é gigantesco. Então, a, a capacitação técnica é gigante, mas justamente nesses aspectos comportamentais, você tinha assim, um indivíduo extremamente qualificado, ele tinha uma certa arrogância e não escutava a equipe ou pessoas que tinham menos do que 3 PhDs do que ele. Né? Então, isso gerava problemas de comunicação. E esse não escutar levou a eu estudar diversos projetos. Entre os projetos que eu pesquisei, o do Titanic. O Titanic reúne todas as características comuns que levam ao fracasso de projeto, comum a todos os projetos. Interessante, né? Tanto que o Titanic, eu fiz essa apresentação. A NASA me convidou, a Academia de Liderança em Projeto e Engenharia e Projetos da NASA me convidou para fazer uma apresentação sobre o Titanic. Imagina, a NASA está levando o pessoal a Marte. Inclusive, tinha gente que estava trabalhando na época no projeto Marte lá no local. Então, falar sobre Titanic, um negócio que aconteceu há 100 anos atrás, mas no caso eu vejo os aspectos comportamentais, o não escutar, né? Não escutar a equipe técnica, não escutar o pessoal da qualidade, seguir à frente, independente dos resultados. Isso eu acabei fazendo uma palestra, a Associação Brasileira de Engenharia Industrial depois pediu, ela inclusive fez o lançamento do livro e queria eu acabei escrevendo o livro. Então, e apresentei o livro na Agência Espacial. E eles pediram para fazer um artigo. Esse artigo está disponível, inclusive, no site. Acabei ganhando uma página na Agência Espacial por conta disso. Então, que é uma forma lúdica, inusitada, muitas vezes, de você falar utilizando storytelling para você falar sobre risco. Que em algumas organizações o clima é tão pesado que se você for falar de determinado caso, ele diz, não, esse aqui. Então eu falo Titanic. Aí as pessoas, poxa, Titanic, o que Titanic tem a ver, né, com a modernidade, com tudo, que é um negócio há mais de 100 anos atrás. Né? E é tão atual que o Titã, aquele submersível, ele afundou e os destroços do Titã estão ao lado do destroço do Titanic. E o Titã, o executivo-chefe do Titã, o Rush, que é o CEO da Titan, né, do projeto Titan, da Ocean Gate, cometeu os mesmos erros do CEO do Titanic. Então, é interessante. É algo. A sequência. E, por ironia, os gregos antigos diziam que, né, os deuses castigavam com ironia quando você via arrogância. Então, o que acontece? E hoje os destroços do Titã estão ao lado dos destroços do Titanic, né? Que são Segundo tombados, livro, inclusive. hein? Segundo livro, hein, professor Pedro? Então, Esse é o. Já falaram várias vezes para fazer o segundo, o Titã e o Titanic. Né? exato. Quer dizer, o paralelo é bastante grande, mas é interessante essa pergunta, e é ligado aos aspectos comportamentais. Né? Então, aqui a gente tem, nossa, assim, esse realmente é um tema que está despertando, né? As pessoas estão muito se colocando no lugar, né? E teve aqui o Lauro, ele fala muito do fator engajamento, né? E ele comenta que o engajamento talvez seja um dos principais responsáveis por essa defasagem de visão entre a equipe de trabalho e a liderança do projeto, né? Ou da empresa. Se o engajamento for verdadeiramente assumido, exercitado, no mesmo grau, em todos os níveis da organização, a defasagem tende a desaparecer. No entanto, em várias empresas, a liderança não serve de referência, né? Ela Sim, cobra o engajamento, mas não dá exemplos críveis, né, e perfeito. sustentáveis. Se o senhor concorda com essa visão Sim. dele. Inclusive, toda vez que acontece, deixa eu voltar aqui, toda vez que começa a ver o não escutar, né? Toda vez que existe a negação, minimização, punir o mensageiro de má notícia, tá? Você não pode passar as informações nos diversos níveis acima, não escuta a organização, você acaba nessa situação, né?
de crises anunciadas, cadê aqui? Se você tem uma divergência muito grande, não há condição para fazer engajamento. E eu já vi empresas, o que ele colocou está certíssimo. Engajamento é fundamental. Mas como é que eu vou me engajar? Ah, quero engajamento. Inclusive, até o Gilbert, eu tinha trazido o Silent, depois eu cortei por questão de tamanho, mas tem uma cena engraçadíssima aqui. Está o Gilbert e os colegas dele dizendo: todos que estão dispostos a fingir engajamento a esse projeto que nós sabemos que não vai dar, vai ser um desastre, levantem a mão. E o que você acontece é o falso engajamento. Aí que ele diz, não, olha, sensacional. E quando chega no cafezinho, fala, gente, esse projeto vai dar vai ser um problema. Não, chegou o chefe. Opa, não, excelente, estamos aí, 100%. Então você começa a ver o falso engajamento. Porque a própria liderança ela acaba afastando. Se você não nivela essas visões, como é que a equipe vai a comprar a grande ideia se ela está vendo o detalhe, se ela está vendo os problemas? Então você não consegue engajar. E hoje essa pergunta faz muito sentido. As empresas dependem extremamente, principalmente quando você está na fronteira do risco, você precisa todos engajados. O engajamento tem que ser total. É como um time. Agora, o que acontece? Quando que eu sei que o projeto não vai dar certo, as pessoas se afastam do projeto. Muitas vezes o pessoal sai da reunião e fala, gente, lá vai a matriz pedindo um novo projeto. Isso vai dar problema. Você lembra do projeto anterior? Ele liga e liga para o outro departamento. Será que eu posso ser transferido? Porque ele sabe que o projeto vai dar problema. Lembra que eu falei, 90% podem dizer que se a organização está andando para o projeto está indo para o lado certo ou não. 70% dizem que tentam avisar, mas não são escutados, e 20% nem fala mais. Você disse o quê? Você quer fincar a estaca aqui? Ok, vamos ficar. É só assina aqui que eu faço. Eu trabalho aqui 10 horas por dia. Você começa o desengajamento, e esse é um grande problema hoje. Boa parte do pessoal não está nem aí. Então, e fica o falso engajamento. Ah, vamos todos, olha, o projeto vai ser inaugurado. Eu já vi organizações que o pessoal todos dançam, vamos comemorar, abriram champanhe, soltaram um balão e tudo mais, e o pessoal nos bastidores falando, gente, isso vai ser um fracasso. Então, o engajamento, esse ponto é muito importante, é essencial, mas o papel da liderança em produzir isso tem que existir, né? A Olha, responsabilidade. e por fim, a gente tem a pergunta do Ricardo Mendes, né, que ele falou que muitas vezes assim, um dos aspectos realmente chave é a questão da comunicação, mas que o senhor não citou a área de comunicação da organização, né? Parece que as áreas técnicas têm restrições à área de comunicação. Como você acha que os profissionais da área de comunicação poderiam se integrar e participar e convencer as áreas que poderiam auxiliar na parte de gestão de projetos? Puxa, excepcional. Isso é quem falou? Quem? Ricardo, né? Ricardo, Ricardo. Ó, eu acho fundamental. Eu tive conversando até com algumas organizações a questão da comunicação interna. Ela é excelente, mas eu já vi de pessoal da comunicação interna que estava dizendo, ih, Pedro, não queremos nem nos meter nisso. Entende? Então fazem o plano da empresa será tal, ou seja, anunciam aqui o foguete. O plano, mais uma vez, nós temos todos. E a comunicação comunica as coisas leves. Então, de uma pessoa, de uma área, de uma empresa de muito bom tamanho, ela disse: eu entendo que isso é fundamental. E realmente é o ideal. Eu cheguei até a fazer uma apresentação que falava o papel da comunicação interna dentro da gestão de risco e prevenção de crises. Ela é fundamental porque ela já está toda montada. Então, sim, a resposta é sim,
deveria, poderia, mas isso tirado de uma responsável pela área que diz, Pedro, eu já tentei até uma vez, mas a resistência é grande, inclusive do topo vem, não se mete nessa, fica com a aparência da a comunicação, aquilo, o feijão com arroz. Né? Por quê? Muitas vezes não querem passar uma visão negativa do projeto, não querem. E isso é errado, porque não é uma questão de passar visão negativa, é reconhecer que risco, não existe oportunidade sem risco. E a organização percebe isso rapidamente. A organização percebe rapidamente. Então, o risco que pode acontecer com a comunicação interna é que ela virá uma comunicação interna de festas, de um novo projeto e perder a relevância. Uhum. Ainda vai ter muito material para colocar, mas esse papel seria fundamental. Aí sim, ela adquiria um papel fundamental nos resultados, porque gestão de riscos não é ser pessimista, é como é que eu faço para aumentar as chances de sucesso do meu projeto. Ou seja, lidando com os riscos, minimizando esses riscos e preparando a empresa para tomar mais risco. Não é para não tomar menos, mas para você tomar mais riscos, você precisa estar preparado. Por exemplo, a NASA, essas reuniões que eu tive, foi excelente, porque a conscientização, você vai montar um projeto de montagem de uma estação espacial na órbita terrestre. Aquilo tem risco, sei lá, não vai ter risco nenhum. Mas o detalhe é você se preparar para esse risco. Eu estou preparado, e isso é fundamental. A comunicação tem um papel fantástico nisso. Eu concordo 100% com relação a isso. Olha, professor, estamos aqui no maior pique, o pessoal assim super elogiando, dizendo que não viu o tempo passar, mas para não explorar muito a mão de obra adulta do senhor, né? Aqui tem uma última pergunta do Adriano, Ok? que assim, como que motivar o time frente aos desafios de superar riscos de forma pragmática, né? Digo, como encarar os pés no chão, mas sem congelar e não se mobilizar mais? Assim, eu acho que é isso, né? Como que a gente pode, às vezes, você sinalizar os riscos, às vezes pode fazer com que as pessoas, elas de fato, elas fiquem mais imobilizadas, né? Porque tem É. tanta coisa. Então, assim, como conseguir esse equilíbrio, né? Um ponto fundamental é de a conversa, isso, o ideal é vir da liderança. Ah, e o que acontece em mostrar que, primeiro, escutar e explicar. Isso passa por sensibilização. É importante que haja uma sensibilização, uma uniformização de linguagem. É fundamental isso, sempre que possível, uma uniformização, um treinamento sobre qual é os objetivos da gestão de riscos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo um gestor estava fazendo, o gestor de projetos estava fazendo uma avaliação de risco, ele chama um executivo, e o executivo chega no local e fala: olha, esse projeto, nós temos que alcançar esse projeto, hein? Vocês eu confio em vocês, tá? Tá? E esse é um projeto. Quem não aguentar isso, pede para sair. Tá? Quem não tiver competência. Eu acho que vocês têm competência. E vocês estão falando em risco? Olha, eu não vi risco nenhum nesse projeto. Isso é um projeto simples. Aí falou, não é isso? Ah, sim, né? Houve concordância global, geral. Aí ele disse, olha, quanto tempo vai levar? 1 hora. Ele saiu e voltou. Quando que ele volta e pergunta quais são os riscos que vocês viram? Aí quase todo mundo, nenhum. Esse é um projeto maravilhoso, não sei o que mesmo. Quando acabou a reunião e foi para o cafezinho, o pessoal disse, gente, esse projeto vai ser um desastre. Por quê? Alguns executivos que eu conheço, que eu falo em- em organizações, em treinamentos, eles dizem, Pedro, eu pensava que eu estava incentivando a equipe. E na realidade estava o pessoal ficando calado. Puxa, mas peraí, o executivo ele precisa também ser conscientizado e treinado sobre isso? Sim,
esse autodesenvolvimento do executivo, como ele conversar, como ele escutar sobre risco e pensar no papel de riscos novamente, como aumentar a chance de sucesso. Ou seja, nós não estamos sendo negativos aqui. Nesse momento, a equipe relaxa. Pessoal, eu quero escutar riscos. Tá? Eu quero escutar quais são, o que vocês estão vendo, quais são os desafios, como é que nós vamos superar. E isso você transforma isso em ações, dá um gás no pessoal gigantesco. Eu faço determinados workshops, né, que a própria a alta administração ela fica, né, bastante impressionada, porque esse gás, então a liderança pode fazer isso. Né? Não sei se Eu acabei sendo longe, acabei Não, não, respondi a pergunta dele. não, aqui esse é um tema assim tão importante, porque falar de risco às vezes vira meio um tabu, né? As pessoas É, que ficam, que nem o senhor falou, assim, as pessoas ficam sendo taxadas das pessimistas, que não acham que não vai perfeito. acontecer. Fica... E ao mesmo tempo, você prevenir é muito importante. O papel da liderança e com aquelas dicas, eu acho que ele é um bom, assim, já dá uma boa orientação. Queria agradecer muito, professor Pedro. Eu vou usar só uns 10 segundos só para a gente poder aqui passar alguns dos nossos cursos que ainda estão aqui, que a gente vai estar oferecendo no segundo semestre, em julho. Deixa eu só um minutinho. Aí, para o pessoal que quiser depois ter um QR Code, né? Então, aqui nossos cursos, né? A gente tem conversas específicas, então podem entrar em contato conosco para a gente saber o que que é melhor. Né, no seu momento de vida, no seu momento de carreira, né? Então a gente tem essas trilhas de completas, desde cursos menores até cursos de maior envergadura. E a gente tem agora alguns cursos, né, que vão iniciar em julho, né? E caso vocês queiram mais informações, então a gente tem aqui o curso de liderança em projetos ágeis, né? A gente oferece sempre em fevereiro ou final de janeiro e também em julho, então aqueles momentos de alguns tiram férias por causa dos seus filhos e filhas, e aí querem aproveitar, às vezes, para ter, né, se aprimorar. Aqui são 12 horas que vai ser no dia 30. Depois a gente tem a nossa trilha, né, que é de começando com fundamentos, formação e a gestão de negócios de projetos. A nossa pós, ela concilia tanto uma visão de negócios, como também toda a parte de ferramentas para a gestão de projetos. E a gente tem, em setembro, o nosso curso temático também sobre OKR, né, que é de 12 horas, com também muito interessante, porque são temas que a gente aborda e depois a gente vai aprofundando, como o próprio tema que o professor Pedro comentou, né, agora como de liderança e comunicação na gestão de riscos. E a gente tem também, em setembro, o nosso curso de ágios, aqui tem o QR Code, né, e o nosso Advanced já se preparando, né, para o ano que vem, para quem quiser, então, ter uma formação de maior envergadura. Aqui estão os nossos telefones, os nossos de contato, né? Caso vocês. E aqui o 3732, aqui eu acho que juntou, mas pode aqui passar arroba no GProfia Business. Vou colocar o meu e-mail também para que vocês possam entrar em contato. É só mandar por e-mail aqui gpro@fia.com.br. Então vai ser um prazer, né, encontrá-los na FIA. Vocês vão certamente encontrar o professor Pedro, que está conosco nos nossos cursos. E mais uma vez, professor Pedro, muito obrigada pela tua generosidade de estar compartilhando. Né? A gente sabe, o senhor falou assim, eu tive muita sorte de estar lá na NASA, não é sorte, é competência técnica mesmo, né? Então é competência, por isso que o senhor estava lá, e o senhor sempre tem agraciado, né, os nossos alunos, né, com tamanho conhecimento e experiência. Então, boa noite a todas e a todos. Não sei se o senhor quer dar a última palavrinha. Bem, obrigado a FIA novamente pela essa oportunidade. Obrigado aí a todos aí que assistiram. Espero que tenham gostado, né? E é um prazer. Gostei muito das perguntas, né? Excelente. Ficou algo
né? Um debate bastante bom. Né? E Foi, aqui, foi olha, ótimo. e, Eu e aqui, professor gostei Pedro, muito. no chat, se o senhor vê, tem muita gente elogiando. Aqui tem gente de comunicação, né, falando como que é de comunicação corporativa, né? Então, assim, aqui ó, o senhor pode ver os vários elogios aqui no chat. Então, agradeço mais uma vez. Então, dou por encerrado esse webinar. Quem quiser rever, vai estar na página do YouTube da FIA. Ok? Muito obrigada, professor Pedro. A gente se vê. Olha, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.